Bem, olá meus irmãos. Agora um outro exemplo, já em um outro local que nós estamos, nós vamos aí ver outros tipos, de passagens bíblicas e montar alguns sermões, mas agora sem a ajuda da lousa, porque eu quero agora que você também pense, tá bem? Eu quero agora que você use, o seu raciocínio. Bom, eu tenho aqui algumas anotações, a Bíblia, a agenda, que eu acho muito importante. E eu gostaria de passar para vocês, meus queridos, a passagem do filho pródigo. Então nós vamos citar aí como que nós montaríamos esse sermão expositivo. Então eu vou dar algumas dicas como que você vai fazer na sua casa. Lembrando sempre que você tem que ler e reler o seu esboço várias vezes e principalmente a passagem. Decore, leia, não tenha preguiça de ler, tá bom? Deus tem uma chamada na sua vida, eu creio nisso, mas você também tem que mostrar o esforço. Quantas pessoas que começam e param no meio do caminho, porque eles sabem que tem uma chamada e pensa que vai acontecer tudo sozinho, pelo contrário. Você pode ver a história de Davi. Deus chamou Davi, ungiu Davi, mas aí que Davi buscou e batalhou para chegar ao reinado de Israel. Então, o crente também tem que se esforçar para que se cumpra na vida dele a chamada que ele tem. Então, uma das passagens que eu acho muito bonita é a passagem do filho pródigo, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 15, do verso 11 ao 32. Então, qual o tema que nós poderíamos dar? Nós poderíamos dar vários temas, o próprio filho pródigo nós poderíamos dar como tema, nós poderíamos dar o tema o filho que abandonou o lar, o filho que foi embora, o filho que sente saudade de casa, uma série de temas que você poderia dar. Mas eu coloquei um tema aqui que eu acredito que é um tema que chamaria a atenção, que despertaria a atenção do povo de Deus. Esse tema seria esse: a ilusão do mundo. Porque o mundo ele ilude, então por aí você já entra com esse tema. Então, como eu já expliquei, agora não vamos usar a lousa, tudo tem um começo, meio e o fim. Bom, a gente faria alguns tópicos aqui, nós grifaríamos alguns tópicos. Bom, primeiro, o filho mais moço pediu a parte da fazenda, primeira coisa que eu já grifaria. Segundo, o pai insistiu para ele não ir. Ah, pastor André, mas a Bíblia não cita que o pai insistiu para ele não ir. Mas você já deduz, irmão. Qual é o pai que quer que o filho saia desse jeito? Então entra naquela parte que nós estamos falando, minha irmã. Nós temos que ver coisas da Bíblia que nem tudo ela escreve, mas que tá lá. Tá lá, pode ver que tá lá. O que significa a palavra pródigo? Isso nós estamos no início. Quando você estiver pregando, porque muitas pessoas pregam o filho pródigo e não sabem o que significa a palavra pródigo. Eu sei, mas eu não vou citar para você. Eu quero que você, procure, Quando ele chegou na cidade, como foi? Então enxerga. Quando um riquinho chega numa cidade, que uma almofadinha chega gastando, com toda certeza ficou cercado de amigos, de pessoas importantes, interessantes, De repente até o próprio prefeito quis conhecer esse moço, Ele era o centro das atenções, mas ele era o centro das atenções enquanto ele era rico. O dinheiro foi se acabando. Agora, grifa também aí, após ter gasto o dinheiro, o que aconteceu? Opa, Aí você já tem que enxergar o que aconteceu. Ele procurou os amigos, que ele acreditava que era amigo, O que mais ele fez? Ele tentou emprego, Então você também tem que enxergar uma coisa que a própria Bíblia diz, e que, porque não se bastasse ainda naquela época, houve uma grande fome naquela terra. Então quer dizer, ele levou uma desvantagem tremenda, ele perdeu tudo e ainda veio uma grande fome, então até o emprego estava escasso. Agora que eu quero entrar no meio. Bom, vamos entrar para o meio. Quando eu entro no meio do sermão, aquela conversa que nós estamos tendo nos outros tópicos, que nem o que nós saímos agora de Noé, que nós estávamos na lousa. Quando entrar no meio, já joga um testemunho seu. Aqui você já vai jogar um testemunho. Aí, mais outra coisa que eu grifei.
né? Qual a consequência de abandonar o lar do pai? Ou seja, qual a consequência de abandonar o lar do pai? A igreja hoje, qual a consequência? Você já joga, né, para o povo de Deus. Olha, se com Jesus está difícil, imagine sem Jesus. Então já joga porque o povo quer saber, né? Então o povo quer entender a importância de se ter Jesus. Tá bem? Então é esse que é o caminho, é pegar ponto a ponto, né? Qual o serviço que lhe deram, né? Então ele foi apacentar porcos, então você joga. Agora você veja uma coisa, se o judeu nem os porcos comem, nem carne de porco come, imagina ser pastor de porco, ele passou uma grande humilhação. E aí você já entra por esse caminho, né? Já mostra para a igreja que quem vai para o mundo, a tendência dele é ser pisado, é ser humilhado. Até no começo te recebe bem, é como uma aranha. No começo a aranha pega, joga, né, a vítima dela na teia e depois vai só sugando. Assim é o mundo vai só sugando. Então você mostra isso, né, para o povo de Deus. Né? Quando ele cai em si, falou, meu Deus, o que aconteceu? Algumas traduções da Bíblia falam até uma parte interessante assim, que ele diz, né? Mas o que eu estou fazendo aqui? Tem muitos jornaleiros de meu pai, né, que vivem muito melhor do que isso. Então muitas pessoas pensam que, ele usa essa expressão jornaleiro, pensa que era jornal, não é verdade? Que ele ia entregar jornal, alguma coisa, sendo que jornal na época nem existia. O que é um jornaleiro? Aquele que faz uma jornada de trabalho. Então você também já mostra isso para a igreja. Né? Quantos jornaleiros, quantos que tem uma jornada de trabalho, tá bom? Então descubra esses pontos. Como que eu sei disso? Bom, frequentando a escola dominical, lendo livros, lendo a Bíblia, vendo pregadores pregar, que a gente também aprende com eles. Você não está ouvindo pregação, né, e não está aprendendo. Você também tem que ouvir para aprender, tá? Estamos no meio ainda, né? Ele acreditou não ser mais digno de ser chamado filho. Ele caiu em si, só que ele falou, vou voltar lá e vou ser um trabalhador. Só que aí você já mostra para quem está na igreja, olha, você, todas as vezes que você voltar para o pai está sempre de braços abertos te esperando, né? Ele reconheceu o pecado dele, então vai grifando isso tudo. Então você vai lendo sempre, vai treinando sempre, tá? Quando você menos espera, você já decorou isso aqui tudinho, ponto por ponto. Agora, vamos entrar na parte final, no fim desse rascunho que a gente fez aqui, desse esboço. Quando ele vem chegando, né, o que o pai fez? Né? Na realidade, o pai já ficava observando todos os dias para ver quando o filho voltaria. O pai já viu a ele todo maltrapilho, todo sujo, e o pai já reconheceu. Então, você joga isso para a igreja. Volta como você está. Já joga isso para a igreja, do jeito que você tiver. Jesus está te aguardando. Qual a atitude do pai? Né? Está no capítulo 15, versículo 22 e 23. Né? Da roupa nova, coloca um anel, vê o símbolo da roupa nova, o que significa, o porquê do anel. Entendeu? Mostra isso para a igreja. Tá bom? Então você vai e escreve tudo que eu estou te falando, que você vai pesquisar, você vai escrevendo. Vai escrevendo. E não pense você que você já vai pegar a mensagem, montar ela, ter todas as informações e pregar depois de amanhã. Não é bem assim não. Demora até você ter uma oportunidade. Quem já é pregador, sempre está sendo convidado, rapidamente acontece, né, dele já precisar usar isso. Mas aquele que não é tanto assim, que não tem tanto convite, demora um pouco mais. Mas sempre usa aquela estratégia que eu te ensinei. Quando tiver um culto ali, de lar, que quase ninguém vai, vai você. Quando tiver um culto assim de semana, que você vê que não vai ninguém, vai você. Por quê? Ali é que você vai entrar, que você vai conseguir a oportunidade, e você já vai começar a desenvolver o seu aprendizado. Bom, chegando já na parte final, como nós já falamos, né? Qual a atitude do filho que ficou? Mostra um pouco do filho que ficou. A gente, quando vai pregar a passagem, né, a grande maioria dos pregadores que pregam sobre o filho pródigo só prega sobre o filho que foi, o filho que foi, o filho que foi, e o filho que ficou, às vezes as pessoas esquecem. Então já pega isso como gancho, tá bom? Já pega isso como gancho, tá? Aí no final, né, Deus dá tudo o que você buscar, pois Ele é o seu Pai. Aí você encerra, né? Então, nesse meio tempo que você estiver montando
o sermão e que você estiver já imaginando a pregação que você está dando, você deu um tema. Qual é o tema? A ilusão do mundo. Então toda vez que você estiver pregando, você sempre joga o tema. O tema não está aí de graça. Então, por um exemplo, né? O pai assistiu, né? Insistiu para que ele não fosse. O que aconteceu? O pai deve ter falado, olha, o mundo é ilusão, não sai para lá não. Então você já vai jogar esse tema, né? Quando nós estamos no meio, né? Qual a consequência de se abandonar o lar do pai, né? Ou a igreja? Então você já joga o tema. Meus irmãos, a ilusão do mundo leva as pessoas a abandonar a igreja, leva as pessoas a abandonar o pai, mas qual é a consequência? Então você sempre joga o tema não está ali de graça. Então, queridos, aqui esse é o esboço, esse é o rascunho, o esqueleto da passagem do filho pródigo. Então, como eu estou ensinando, não tenha, né, dificuldade em fazer. Às vezes, acontecerá de você estar num lugar e vir de Deus assim para você, você está pensando, está montando esse sermão e vir uma informação de Deus. Quando ela já chegar, você já nota aquela informação em algum lugar, porque você depois vai encaixar ela aqui. Tá no trabalho, tá na escola, é assim que funciona, tá bem? Então vamos sair do tema do filho pródigo, tá? E vamos para um outro tema aqui, que eu separei para nós, que eu gostei muito dele, que é esse tema aqui, que é o Marcos capítulo 5, do verso 21 a 43. Jesus, o grande médico, tá? Esse é o tema que eu dei, Jesus, o grande médico. Bom, nós vamos falar aqui sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue, né? E Jairo, um dos principais da sinagoga. Então, para nós montarmos este sermão expositivo, nós já vamos começar com o tema, Jesus, o grande médico. Se eu dei o tema de o grande médico, é porque com toda certeza eu vou pregar um assunto sobre cura. E não há enfermidade que Jesus não cure. Então, por isso nós dizemos Jesus, o grande médico. Você poderia usar, né, outros temas como Jesus, socorro bem presente na hora da angústia. Pode, por que não? Poderia jogar outros temas, né? Jairo, o homem desesperado em busca de Jesus. Poderia também, existem vários temas. Só que eu escolhi Jesus, o grande médico. Pronto, amém. E nós vamos mostrar agora para a igreja que Jesus, ele é o grande médico. Bom, então nós começando essa passagem, eu já vou grifar aqui, vou pegar até a folha aqui, ó, né? Primeira coisa que eu grifo, quem era Jairo, que é o que você vai pregar para o povo. Quem era Jairo? Segundo, o que ele fez quando encontrou Jesus? Isso aqui eu já vou até te responder. Ele se prostrou e adorou, tá? E aí você já mostra a humilhação de Jairo, porque ele era um dos principais da sinagoga, mas na hora do desespero, ele fez isso, né? Mostra também outras coisas, veja o que acontece no lar. Com toda certeza, a esposa de Jairo deve ter ficado no ouvido dele. Jairo, o homem chamado Jesus está por aí, corre lá. Já. E ele, como um dos principais da sinagoga, deve ter se sentido receoso, com medo de tomar essa atitude. Mas a filha dele estava morrendo, a família em cima, então ele teve que sair correndo. Então você entra por aí. Terceiro, qual o pedido de Jairo para Jesus? Né? Vamos até a minha casa, alguma coisa assim. E já imagine que para Jairo, que era um príncipe da sinagoga, para ele seria algo muito escandaloso, mas assim mesmo, na hora do desespero, ele se humilhou perante Jesus. Então, mostra para o povo que está ouvindo você pregar, fala, né, que a humilhação, ela vale muito, tá bom? No caminho, o que aconteceu? Não é verdade? Bom, quando Jesus está indo com ele, o que acontece? Aí, na verdade, nós sabemos que aparece uma mulher. Qual é a mulher? A mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Ela toca na orla dos vestidos de Jesus. Ela toca no vestido de Jesus, na roupa de Jesus. Bom, o que acontece? Quando ela toca nas roupas de Jesus, em suas vestes, Jesus já olha e fala que dele ele sentiu sair virtude. Ela foi curada. Agora, um detalhe. A Bíblia é clara, em alguma, né, que não é citado só por um evangelista, é citado por mais evangelistas, que ela fica temendo e tremendo.
Ela temeu e tremeu. Por que que a Bíblia fala que ela ficou temendo e tremendo? Então, eu quero que você veja isso. Isso eu vou até te adiantar um pouco. Ela ficou temendo porque ela temeu o poder de Deus. Ela viu que ela foi curada, ela temeu em seu coração. Agora, por que que ela ficou tremendo? Bom, ela ficou tremendo porque, segundo a lei dos judeus, ela era imunda e ela não poderia esbarrar em ninguém. Se ela esbarrasse em alguém, ela contaminou aquela pessoa. Então, pela lei dos judeus, ela teria que ser até mesmo apedrejada, teria um castigo para ela. Mas só que ela na hora foi ousada. Aí, tanto que quando Jesus vira para ela, que ela se identifica, Jesus fala para ela: vai em paz, filha, a tua fé te salvou, ser curada deste teu mal. Então Jesus manda ela ir em paz, né? Dá a salvação dela e a cura. Então por isso que ela ficou temendo e tremendo. Então eu quero que você veja essas coisas básicas. E tem muito mais ainda aí. Você lendo, você vai ver muito mais coisas aí. Agora nós entrando no meio. Nós entrando no meio. Chegou a notícia que a menina já estava morta. Pronto. Então, o que é isso? Alguém você já pode jogar para a igreja. Tem muita gente que já está com a sua fé morta, mas hoje Jesus vai ressuscitar a sua fé. Daí você já entra por algum caminho. Joga um testemunho. Nós estamos em um outro esboço já. Joga um testemunho, de novo. Um testemunho de alguma coisa que Deus fez na sua vida. O que disse Jesus no capítulo 5, versículo 36, né? Então, vai lá, o que ele diz, tá? Porque quando Jesus disse que ela dormia, riam, né? Riam dele. Primeiro, isso é uma coisa que os pregadores dizem e a gente também tem que aprender a enxergar. Naquela época do povo judeu, e até hoje, né? Tem pessoas que contratam pessoas para chorar no velório. Quando Jesus chega, que ele vê a menina naquele estado, ele fala que dorme, a Bíblia é clara, que quando ele fala que dormia, as pessoas começaram a rir. Ué, quem está chorando tanto como a Bíblia diz, por que começa a rir? Porque com toda certeza devia ser essas pessoas que eram pagas para chorar no velório. Como o Jairo era importante, então provavelmente era isso. Se você pregar isso, não está errado. Se você também não pregar, eu sei que aqui existem várias formas de você pregar isso aqui. Abrilhanta o seu sermão. Nós estamos no meio dele, né? Mostra para a igreja que tem coisas que Jesus quer fazer sem a presença de incrédulo. Perceba que Jesus pede para aquelas pessoas saírem. Tem hora que Jesus quer operar, né, de uma forma especial. Então joga isso para a igreja, grifa, tá bom? E treina isso, estuda. Bom, no fim, Jesus pegou na mão da menina. Perceba que na passagem da viúva de Naim, Jesus só toca no caixão, não toca nem na criança. Aqui Jesus já pega na mão da menina. Porque Jesus pegou na mão da menina, já joga para a igreja. Hoje Jesus quer pegar na tua mão, quer ressuscitar a sua fé, quer tirar você dessa vida do mundo que você está vivendo, você que não tem Jesus. Aí você vai jogando, entendeu? Então perceba como para montar um sermão você fala em uma hora. Só isso aqui que eu estou falando para vocês, que é só tópico, nós já estamos tomando um bom tempo. Imagine isso pregado, tá? Passo a passo, tá bem? Ela levantou e andou, e tinha 12 anos. Tá? Por que a Bíblia cita que tinha 12 anos? Opa, porque já não era uma criança. Então você, uma criancinha que poderia estar fingindo, estar brincando de estar morta. Então por isso que é bom até a idade ser citada aqui. Então isso também você já joga para a igreja. Então são coisas importantes. E o que isso significa para você? Então você já joga para a igreja o que significa essa cura, esses milagres para você, né? Se Jesus ainda pode operar esses milagres hoje, então por aqui você entra, tá bem? Agora, um grande detalhe, irmãos, quando você monta um esboço desse, que você pratica ele tudo, quando você chegar em cima do púlpito, chegue com ele na cabeça e bem consciente orando a Deus. Se você fazer isso, você consegue pregar em 1 hora com tranquilidade, tá bom? Vamos pegar um outro assunto aqui então, tá bem? Que nós vamos montar um outro esboço aqui, tá? Eu escolhi Josué capítulo 6, que seria a queda das muralhas de Jericó. Tá bem? Então nós vamos trabalhar em cima da queda dos muros de Jericó. Bom, temos que arrumar um tema, tá? Então nós vamos pegar um tema aí. Bom, o tema
de vários temas que teria. A gente poderia colocar a própria expressão já da queda dos muros, poderia ser o tema, né? Tema, a queda dos muros de Jericó, né? Tema, eu poderia colocar aqui, Deus derrubou os muros. Outra coisa, tema, a fé dos crentes abalou as muralhas de Jericó e derrubaram. Então, uma série de temas. Mas o que eu escolhi aqui é esse. A persistência do crente leva à vitória. Pronto. A persistência do crente leva à vitória. Então, primeira coisa que nós temos que entender, né? Nós vemos na Bíblia vários assuntos sobre persistência, né? Várias pessoas que receberam bênção, mas não foi de uma hora para outra, ela precisou persistir. Então você também pode usar até outros exemplos, mas o nosso foco é Josué aqui na sua jornada. Então, como o sermão ele é explicado parte a parte, primeiro, quem era Josué? Você já vai começar explicando. Quem era Josué? Já grifa. Você na sua casa, poxa, mas quem era Josué? Eu sei que Josué é um homem que lutou e derrubou as muralhas de Jericó. Não, peraí, só isso. Não, já grifa, então vamos pesquisar na Bíblia. Quem era Josué? Livros, internet. Ah, um detalhe. Tem muitas pessoas que reclamam de pessoas que pesquisam na internet. Irmão, toda ferramenta de pesquisa é boa. Use a internet, batalhe pela internet. Vai lá ler, olhe lá, faça comparações. Use sim, não é errado não. Tá bem? Então vê lá, quem era Josué? O que significa o nome Josué? Já joga isso para a igreja, né? O que tinha Josué antes de Jericó? O que ele tinha que fazer antes de Jericó? Então pesquisa, porque a gente só fica pensando nas muralhas. Mas ele tinha um Jordão para atravessar. Então eu costumo até dizer assim, que olha, depois do Jordão tem as muralhas, depois das muralhas tem a cidade de Ai, depois de Ai, e aí vai. O crente tem sempre luta. Então você joga isso para a igreja, tá? Né? Terceiro ponto, quantos espias Josué enviou a Jericó? A Bíblia cita o nome desses espias? Não. Se não cita, será que eu posso dar um da minha cabeça? Pode, de repente você quer jogar, irmãos, a Bíblia não cita o nome desses espias, mas eu queria dar o nome desses espias. O primeiro era a fé, o segundo era a coragem. Então você pode dar uma brilhantada aí, pode. Aí você fala, quando a fé, né, tava querendo enfraquecer, a coragem falava, não, vamos lá. Quando a coragem estava tendo algum problema, a fé falava, mas nós vamos conseguir. Então daí você abrilhanta o seu sermão, tá bem? E no começo, né, quem Deus usa para esconder os espias. Aí você vai lá, quem foi a pessoa? Foi o governador da cidade? Foi um grande homem rico, poderoso? Foi um leproso? Foi um pobre? Quem foi? Pronto, acha quem foi. Então, descreve a história um pouco dessa pessoa que fez isso, esse ato tão bom que ajudou, que salvou a vida dessa pessoa e da família dela, né? Porque o povo de Jericó desmaiou o coração, tá? Porque através da prostituta Raabe, né, que ela levava essa vida naquela época, depois deixou de ser isso, assim que teve um encontro com Deus, né? Ela conta que o coração daquela cidade, daquele povo desmaiou quando ficou sabendo que Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram pelo Mar Vermelho. Então, ali eles já viram que o Deus que ia com Israel era muito poderoso. Então, joga isso para a igreja, tá? Aí você tem que entender que antes de nós chegarmos nas muralhas, tem o Jordão. Então, enfeita essa passagem pelo Jordão. Descreva a passagem pelo Jordão. Aí você vai lá na Bíblia, né? Quantos sacerdotes foram à frente? A Arca da Aliança estava lá, se estava. Qual a distância que ela ficou do povo de Israel? Quando os sacerdotes bateram os pés no Jordão, o que aconteceu? A água dividiu. Aí a Arca da Aliança passou totalmente. Não vê lá se ela passa totalmente. Se você ler, vai ver que ela para no meio e o povo vem passando. Depois que o povo todo passa, que ela vai. O que significa a Arca da Aliança? Significa o nosso general. Quem é o nosso general? É Cristo, ele que está à frente do seu povo. Então é assim. Vai montando o sermão, tá bem? Aí vamos para o meio, tá bem? Bom, chegando no meio, é a hora, né, que nós já estamos aí, já trabalhando em cima da pregação, tá? Um anjo aparece a Josué, tá bem? Vê aí quem é esse anjo, se a Bíblia cita o nome desse anjo, por que esse anjo aparece, tá bem?
Deus ordena quantas voltas no muro. Capítulo 6, versículo 3, 4, 5. Vê quantas voltas. Olha, um detalhe. Todo pregador prega que são 7 voltas no muro de Jericó. Mas se você ler a Bíblia, e eu gostaria até de ler para vocês aqui, ó, né? Vamos achar aqui em Josué, capítulo de número 6, tá? Versículo 3, 4 e 5. Então, não vai muito só pelos que os pregadores falam, não. Vai também pelo que você vê. Olha, Josué capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, diz assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. 6 dias. 5 mais 1, 6. Então, todos os dias, durante 6, eles iam lá, davam uma volta calado, sem fazer barulho nenhum. Então, dá quantos? 6 voltas. Só que o versículo, né, a passagem continua. Aí vamos para o versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Então entenda comigo, ó. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Que no 7º dia, em vez de eles rodear só uma vez tocando as buzinas, eles rodeiam 7 vezes e os sacerdotes vão tocando as buzinas. Então, se nós pegarmos a passagem, muita gente prega que eles rodeiam as muralhas de Jericó durante 7 dias, certo? Isso é certo. Mas todo mundo prega que só rodeia 7 vezes, e não é. A volta que eles dão são 13. 6 e 7 do último dia são 13. Então mostra isso para o povo. Coisa que ninguém vê. Vê lá na Bíblia. Como que você sabe disso, pregador? Lendo a Bíblia. Lendo livros. Né? Vendo na internet. Fazendo materiais de pesquisas. É assim que surgem os grandes pregadores. E quando alguém for falar que você está errado, você simplesmente mostra aqui na Bíblia. Pronto, está lá. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é a Bíblia. Tá? E será que, tocando-se longamente as buzinas de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Tá bom? Então é isso que eu quero que você mostre. Mostre essas curiosidades, coisas que as pessoas não vê, mas que está aqui nas Sagradas Escrituras. Tá bem? Assim, importante, nós estamos no meio. Agora, como nós estamos em uma outra passagem, já tenha um testemunho seu para você contar. Uma bênção que você recebeu, um livramento que Deus te deu, já joga isso aí. Chegamos na parte do testemunho. Lembre-se do que eu disse, cuidado com o testemunho ficar grande demais e você tomar a hora da mensagem. Porque o que salva, cura, liberta e transforma é a palavra, tá bem? Então, presta atenção nisso. A arca rodeou a cidade, o que ela representa, né? Isso aí nós já até comentamos, então cuidado para não ser repetitivo. Mas mostra que a arca, então, ela deu a volta com o povo. A arca representa Jesus, né? A Raabe foi salva, né? Ela persistiu na bênção, né? Então, como nós demos aqui o tema, né, da passagem, a persistência do crente leva à vitória. Então mostra a persistência. O povo de Israel foi uma vez, nada, foi 2 vezes, nada, foi 3 vezes. Então vai mostrando a persistência. Nisso você joga, irmão. Você que está buscando uma bênção e essa bênção está demorando. Persista com Deus, acredita, confia. Mostra isso, tá bem? Que o povo realmente vai prestar atenção no que você está pregando, fala com firmeza, tá? Não é gritado, não é esmurrando o púlpito, nada disso, nada disso. Porque tem pessoas que pensam que para ele receber, né, a bênção ele tem que ir esmurrando o púlpito, não, nada disso, tá bem? E chegando na parte final, o que significa aquele muro, tá? Bom, aquele muro significa dificuldade. Então você vai jogar para a igreja o que o muro significa, tá bom? O muro significa problema. Aquele muro significava barreira. O crente tem barreira na vida dele. O crente tem problema na vida dele. Então, o que significava aqueles muros, tá bem? Deus ouve quem insiste nas orações, também joga.
Josué prevaleceu, pois creu em Deus. Isso, crer em Deus, mostra a importância disso. Isso é a parte final. As coisas que parecem impossíveis. Aí você já pega lá um versículo, vai Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Já joga isso, né? Então, através disso, você encerra aí o seu sermão, tá bom? Numa hora dessa, quando você está encerrando, coloca a igreja de pé, ora pelo povo, abençoa o povo, tá? Lembrando que estuda bem essa parte de muro. O que o muro representa? O muro representa dificuldade, o muro representa a luta, o muro representa a tribulação, o muro representa a barreira. Mas se você se pegar firme em Deus, Deus vai derrubar esse muro, Deus vai te dar vitória, Deus vai operar maravilha. Ainda que muitos pensam que esse muro não vai cair, esse muro vai cair. E já deixa eu segurar aqui, que senão também já vou pregando. E não é a intenção pregar, a intenção aqui é passar para vocês, tá bem? Então, é isso que é o sermão. Vamos, né, dando continuidade aí. Bem, irmãos, eu vou passar aqui um último esboço, só que agora, para surpresa de todos, seria sobre um sermão temático. Bom, o sermão temático é aquele sermão que a maioria dos pregadores pregam. E a maioria dos pregadores, né, porque acham muito fácil. E não dizendo assim a maioria, todo pregador prega expositivo, ele prega temático, ele prega textual. Só que numa hora de dificuldade as pessoas gostam mais do temático, porque você em cima da hora você monta ele. E o sermão temático, ele é aquele sermão que você pode citar várias passagens. Você não vai pegar só um assunto e cavucar dentro dele. Mas mesmo no temático, que é um sermão muito bonito, tá? Você tem que ver aí a beleza do que você vai pregar e como você vai montar um sermão temático. Agora, veja bem, sermão temático, não vai confundir sermão temático com aquele irmão que pega a Bíblia, lê um assunto e daquele assunto ele vai pregar 10 assuntos de coisas que não tem nada a ver. Não, não é isso, tá bem? Tanto que esse tipo de pregação as pessoas nem acompanham muito o pregador, né? Esses pregadores eles têm muita dificuldade, alguns até param pelo meio do caminho, porque não chama atenção. Então o que é o sermão temático? O sermão temático, você vai pegar um tema, né? Daquele tema, você vai discorrer 2 ou 3 passagens em cima daquele tema, né? Pode ser 4, 5, desde que você saiba falar, tá bem? Na verdade, vamos ser justos, até mais, mas saber encaixar. Agora só toma cuidado com muito assunto, porque senão é aquela história que eu te falei, o povo já não assimila mais. Bom, um dos assuntos, né, de vários assuntos que eu poderia passar para os irmãos, tá? E as irmãs que estão aí também, que sabemos aí que são centenas e centenas de pessoas que estão assistindo aí a essa aula, e principalmente o grupo feminino, né? O grupo feminino tem muita facilidade em pregar o sermão temático, tá bem? Então eu escolhi, de vários sermões que a gente podia, eu escolhi aqui Romanos capítulo 1, versículo 16, tá? Então vamos ler lá, Romanos capítulo 1, versículo 16, vamos ver o que diz aí. Eu acredito que quando eu ler, muito dos irmãos já vai se lembrar, né? O que diz ali essa linda passagem, mas mais precisamente só o versículo. O versículo diz assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas eu queria me deter mais da parte primordial, que é a primeira, né? Que é a parte A, que diz assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, vamos abrilhantar já para um tema assim, o evangelho é o poder de Deus, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Mas, então aqui eu foquei um tema assim, o evangelho é o poder de Deus, ponto. Esse é o tema. Então, se eu fosse convidado para estar pregando num evento, fosse usar esse tema, ou o tema já fosse esse, eu já começaria assim, tá entendendo? Primeiro, início,
o que não é o evangelho. O que não é o evangelho. Tá bem? Ele é um sermão temático. Tá bem? Então eu colocaria aqui, eu já entraria já jogando um monte de coisa. Eu faria um monte de anotação, pegaria aqui até na minha agenda mesmo, abriria aqui, ó, tem uma caneta aqui, ó, e já começaria grifando. Bom, primeiro, o que o evangelho não é? Vou até mostrar para vocês como é que eu faria. Só que eu indo para a faculdade. Primeiro, o evangelho não é comércio. Já colocaria aqui, ó. O evangelho não é comércio. Então eu já decoraria isso aqui. Segundo, o que o evangelho não é? O evangelho não é mentira. O evangelho não é mentira. E vou grifando tudo. Vou colocando tudo que eu me lembrar. Depois eu vou demorar um bom tempo para me decorar isso aqui. Ah, mas eu vou. Porque eu vou insistir. Agora, se eu ler 2 dias e não conseguir decorar, né, eu já desisti, não. Quem vai montar um sermão, como eu já falei, leia várias vezes. Não tenha preguiça. Leia 30, 40, 50 vezes, não tem problema, até você decorar. Então, um exemplo, eu já entraria no assunto mais ou menos assim, ó. O que não é o evangelho não é comércio, o evangelho não é mentira, o evangelho não é falsidade, o evangelho não é engano, o evangelho não é porfia, o evangelho não é emulação, o evangelho não é oba-oba. Então você vai jogando todas essas coisas, vai decorando. O que não é o evangelho não é um engano para o homem. O que não é o evangelho? Eu vou falando o que ele não é, não o que ele é. Aí depois que eu jogar um monte de coisa, eu vou falar o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus, o evangelho é maravilha, o evangelho é cura, o evangelho é verdade, o evangelho é vida, o evangelho é a vida, o evangelho é Cristo, o evangelho é o poder, o evangelho é maravilha, o evangelho é cura, o evangelho é a verdade de Jesus, o evangelho é a verdade de Deus, o evangelho é a verdade do Espírito Santo. E eu vou embalando nisso aqui, tá entendendo? O evangelho e vou jogando o evangelho. No final eu daria um brado assim, porque o evangelho ele é o poder de Deus. Como? Vou escrevendo tudo isso e vou decorando. Segundo, o jovem rico. Está lá em Lucas capítulo 18, verso 18 a 30. O jovem rico. Então, eu vou, já que eu estou num sermão, né, temático, eu posso pular para lá. Então eu começo a explicar sobre o jovem rico. Já a primeira coisa, o que é o evangelho? O evangelho não é lucro. Lucro financeiro. O evangelho é o poder de Deus. Então eu já jogaria para esse jovem. Esse jovem chega perante Jesus, se ajoelha, adora a Jesus. Então eu estou num sermão temático, eu posso jogar e tal. E ele vai atrás da verdade do evangelho. Aí eu começo. O evangelho... Então, meus queridos, vejamos bem. Falando sobre o jovem rico, então você vai descrever, né, que o evangelho é poder de Deus. O evangelho não é dinheiro. E esse jovem estava voltado para as coisas materiais. Jesus amou ele. Ele seguia as leis de Deus, mas faltava uma coisa para ele. Você vai jogando, não é verdade? Olha, o evangelho não é comércio. Vai jogando isso, tá bom? Você não vai pregar contra a pessoa, né, querer adquirir dinheiro, porque ter dinheiro não é pecado. Agora, o amor ao dinheiro sim que é a raiz de todo mal. Então você saiba expressar isso aí, tá bom? Agora, como nós estamos num sermão temático, você já pode pular ali para Paulo e Silas na prisão, né? O evangelho o que é? O evangelho é luta, o evangelho é dificuldade. Paulo e Silas estavam na prisão, mas mesmo na luta, na dificuldade, eles adoraram a Deus, eles cantaram, eles louvaram. Como ele é temático, você vai falando um monte de palavras assim, né? O evangelho é luta, o evangelho é dificuldade, o evangelho é árduo, o evangelho é isso, o evangelho é aquilo, mas aí você joga. Mas a recompensa do evangelho é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, aí você vai jogando. Mesmo com dificuldade, nós temos Jesus, e aí você trabalha em cima disso, tá bom? Você pode jogar também. Pedro e João subiram a hora nona de oração, né? A hora da oração, a nona, e eles encontraram o que lá? Um coxo. Então você já joga que o evangelho ele é poder de Deus para curar os enfermos. Então através disso você trabalha, prega um pouco a passagem, joga. Também o evangelho é poder de Deus. Aí você já joga de novo. Qual outra passagem, né, que você pode jogar? Você pode jogar a passagem quando Jesus apazigua a tempestade, tá? Que está em Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Então você trabalha nisso. Jesus estava no barco. Como o evangelho é poder de Deus, Jesus estava no barco, estava dormindo, e os discípulos ficaram, né, preocupados, porque a água começou a entrar, eles pensaram que ia naufragar, acordaram a Jesus, mas como Jesus tem poder sobre todas as coisas, aí você trabalha em cima disso, aí você joga também um testemunho em cima, tá? Lembra-se de uma coisa, grifa tudo isso aqui.
Porque senão, quando você chegar na hora que você estiver pregando, você vai começar bem. Você vai começar falando assim, o evangelho não é comércio, o evangelho não é chocarrice, o evangelho não é mentira, o evangelho não é vaidade, o evangelho não é podridão. Você vai decorando essas palavras tudo aí, beleza? Tá, vai ficar muito bonito. Só que quando você acabar de falar isso, você vai esquecer o resto. Você fala, e agora, o que que eu falo? Entendeu? Por isso que você tem que estar sempre lendo aquele assunto. De preferência, quando você pregar numa igreja, que você for pregar em outra, você já tenta focar o que você acredita que você deixou de falar na outra, se você acha que você errou, que você não cometa esse erro na outra. Foi como eu falei ali, quando eu estava explicando sobre Noé, que eu até disse que eu errei em algumas coisas ali. Por quê? Essa expressão erro é que na verdade você quer falar alguma coisa e você acaba não falando. Então você fala, puxa, eu poderia também ter falado isso. Errar é difícil, né? A gente vai falar ali que Deus é poderoso, etc. Isso aí não é erro. Mas eu estou mostrando para vocês que esse erro, às vezes você queria falar alguma coisa e você acabou não falando. Tá bem? Então, como você está perante um sermão temático, já joga ali, quando você falar sobre a história de Paulo e Silas na prisão, joga a beleza da coisa, que o evangelho é poder de Deus, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mas Paulo e Silas, então trabalha em cima desse temático. Agora, ó, nós pegamos 1, 2, 3, 4, 5 assuntos. Gente, 5 assuntos. Se você não saber trabalhar, você vai passar de 1 hora, vai falar demais, vai cansar o povo. Então, cuidado, às vezes, com pegar muitos assuntos, tá bem? Sendo assim, eu quero entrar agora em uma parte que acredito que ficou bem esclarecido como montar esses sermões. Eu quero entrar aqui num assunto de perguntas e respostas. Por quê? Pelas minhas funções eclesiásticas, a gente tem andado por muitos lugares, pregado para vários trabalhos aí nesse Brasil. Algumas pessoas mandam algumas perguntas para mim, E às vezes ali você responde, então eu resolvi, inclusive uma chegou há pouco tempo, de um amigo aí, esses dias mesmo, um evangélico aí, que me fez uma pergunta. Então a gente montou as perguntas, através das pessoas que mandam elas. E eu gostaria de responder para vocês, tá? Vou rapidinho em poucas palavras, porque depois nós vamos falar aí, já de novo na lousa, tá? Nós vamos falar sobre Lázaro, aí já montando tudo bonitinho para vocês verem como que fala. E, apesar que esses também estão sendo montados, mas aí já escrevendo na lousa o assunto de Lázaro, Acredito que seria já a parte final do estudo, Mas vamos ver essas perguntas e respondê-las, que eu acho que ela pode nos ajudar bastante. Bom, eu trouxe aqui esse copo de água, ele já é proposital. Ele já é proposital. Bom, umas pessoas me perguntam, Pastor André Mariano, não é uma falta de educação pregador tomar água na hora da palavra? Irmãos, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Só quem prega um bom tempo sabe o que é isso, a garganta realmente seca. Agora, desde quando nós começamos essa aula, sempre eu falei para vocês do exagero. Uma vez eu vi um pregador pregando, e ele tomava água sem parar. Toda hora ele tomava água. Aí já fica uma coisa meio esquisita. Mas o pregador tomar água em cima do púlpito não é feio, não é errado e não é falta de ética. Até se você tiver sede, beba água. Não tem nenhum problema quanto a isso. Tá bem? Então isso aqui foi até proposital. Tá? Uma outra pergunta que veio de São Paulo é... Posso tirar o paletó no púlpito? Perguntaram para mim, E, na verdade, uns chamam até de terno, mas o terno seria o conjunto todo. É esse paletó aqui. Olha, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Poder, você pode, mas eu aconselho que não. Evite. Só tire mesmo se não tiver jeito, tá bem? Uma certa ocasião, eu estava numa dessas situações que não tinha jeito. Porque eu estava numa igreja que o ar-condicionado, eu era o pregador, Eu era o pregador e estava um calor tremendo e eu desesperado de calor e o sistema de refrigeração deles não era bom. E eu falei com o pastor do lado. Eu falei, pastor, eu vou tirar o terno. Sabe o que eu falei com o pastor? Porque ninguém tinha tirado o terno. Então eu falei com o pastor falou para mim, ó irmão, se o irmão quiser tirar o terno, o irmão tire.
mas eu não gostaria que fizesse isso, porque aqui nós não tiramos. Sabe o que eu fiz? Não me irei com o pastor, não fiquei irado com ele, não fiquei aborrecido, segui o conselho do servo de Deus, continuei com o terno e preguei quando chegou a minha hora de ministrar a palavra de Deus. Era uma tarde, era um culto à tarde, trabalho muito lindo, e preguei. Passou-se algum tempo e teve um grande evento na igreja que esse pastor dirigia já num outro lugar. O nome que ele se lembrou foi do meu. Falou, quero lá o pastor André Mariano pregando. Na época eu não era nem pastor ainda, né? Na escala hierárquica eu tinha até outro cargo. Falou, eu quero aquele pregador aqui. Agora, e se eu tivesse tirado, desobedecido? Ele falou até que eu poderia tirar, mas que ele não gostaria, né? Então, irmãos, analise o ambiente. Agora, se você falar para mim, posso tirar? Você até pode, mas evita. Evita. Olha, só no último caso. Então, qual é a minha resposta? 95% você não pode, e 5% você analisa a situação. Quer dizer, se o calor também tiver demais, não tiver como, você vai ter que tirar, você não vai aguentar. Mas evita. Uma outra pergunta que falaram para mim, se é certo tirar o microfone. Essa vem mais das igrejas tradicionais, porque em algumas igrejas eles não aceitam tirar o microfone do pedestal. Novamente eu vou te responder quase a mesma coisa sobre o paletó. Analisa o ambiente. Se você viu que quem testemunhou antes de você, quem cantou antes de você, ninguém tirou, vira para o servo de Deus que está do lado e pergunta, irmão, eu posso tirar o microfone? Se ele falar que pode, você tira. Entendeu? Mas analisa o ambiente. Agora perguntar para mim se é certo ou errado que é a pergunta, eu falo para vocês que não tem nada a ver. Na minha visão, cada um prega de um jeito. Agora, né, tem uns que gostam de... Eu já tive pregadores que exigiam um pedestal para ele pregar, pentecostal e tudo, mas ele só prega um pedestal. E já a maioria dos grandes pregadores gostam de pregar sem, né, o pedestal, com o microfone solto. Então, entre você tirar e ficar lá, aí fica, né, algo facultativo a você. Não é errado, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui. Pastor, tem pregador que quando está pregando se ajoelha. É certo isso? Eu entendi, eu me lembro dessa pergunta. Realmente eu me lembro. Porque assim, a pessoa que perguntou, teve uma pessoa que foi pregar, um pregador aí, ajoelhava no púlpito e, né, se jogava e queria mostrar demais e tal. Olha, irmãos, a grande realidade é que quando a pessoa começa a exagerar, fica uma coisa meio esquisita. Mas um pregador assim, ajoelhar tal, não vejo nenhum erro, assim, não vejo algo errado. Só que eu também vou falar uma outra coisa. Eu não fico me ajoelhando em cima de púlpito. Eu não ajoelho, eu evito, na hora de pregação, para fazer simulação e tudo, eu evito. Eu até faço ilustração, mas eu tomo muito cuidado com isso, porque senão você está pensando que você está transmitindo uma coisa e está transmitindo a outra. Já acho que você já te tirar o microfone e andar nele já é um bom já espaço aí, né, de liberdade. Né? 4. Pastor, é certo ficar lendo a Bíblia na hora da pregação, ou seja, parar a pregação para ler o versículo? Tá, eu entendi essa pergunta do irmão. Foi até uma irmã, se não me falha a memória. Ela até que nós temos bastante pregadoras e elas também se interessam. É aquele irmão que ele está pregando um assunto assim. Ele está embalado, vamos lá, vai, está pregando sobre Naamã. E Naamã dá o primeiro mergulho, Naamã dá o segundo mergulho, ele está embalado, está uma benção a pregação dele. Não precisa estar gritando, nem falando disparado, mas ele está segurando a atenção. Aí de repente ele fala assim, irmão, vamos confirmar isso aqui, pega sua Bíblia lá, abre em Reis lá, tal, versículo tal, número tal, capítulo tal. Então, você para e você quebra a atenção. Tem pregador que ele está pregando num culto, ele manda parar várias vezes para ler na Bíblia para confirmar. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso, irmão. Você tira a atenção daquilo que você está pregando. Até você mesmo se perde. Agora, um detalhe. De repente você vai falar assim para mim, mas o meu pastor vira e mexe faz isso, mas não sei quem vira e mexe faz isso. Ele faz, irmão, mas num culto de ensino. Nenhuma pregação, você ficar parando, eu não aconselho. Existe um mega pregador, que eu até admiro o jeito que ele faz, que é interessante. Quando ele vai, ele não consegue citar versículo. Então ele já vem com um versículo aqui na Bíblia. Quando ele vai, ele não manda a igreja parar. Ele fala mais ou menos assim, ó. Ele abre a Bíblia e fala assim, porque está escrito no Salmo de número 23, e o versículo 1 dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E E aí ele vai trabalhando em cima disso. Ou seja, ele cita, como ele não consegue citar, ele já deixa
ali já separado, ele já abre ela que já está marcado aqui e ele vai lendo. Por quê? Porque ele sabe que se ele parar, irmão, tô pregando, eu tô falando aqui com você, fala, ó, para tudo aí, vamos lá em Provérbios, no capítulo de número 3 e o versículo de número 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, tal. Mas já pensou até o povo parar, até o povo abrir a Bíblia, você já perdeu o foco, irmão. Aí você tá pregando de novo, você manda parar de novo. Não, não aconselho, na minha visão, é errado. Se você faz, se você quer continuar, é uma coisa particular sua. Não estou dizendo quanto a estudo. A estudo você vai precisar usar esse método. Mas nenhuma pregação, use aquele outro método, já deixa ela grifada aqui, quando você for citar, você já abre e já vai lendo, porque está escrito tal, mas não ficar parando a igreja, não aconselho. Quinto, quanto tempo é uma saudação? Palavra, né? Estão perguntando aqui, quanto tempo que é uma saudação e uma palavra? Bom, eu sempre aprendi que uma saudação é até 5 minutos. Por quê? A pessoa está num culto, e o irmão que está dirigindo gosta dele, quer honrar ele, só que não tem tempo, então manda ele dar uma saudação. Ele vai subir, fazer um agradecimento, ler um versículo, se possível for, nem comenta do versículo e já vai sentar. São 5 minutos. Porque ele quis te honrar. O que é uma saudação? É quando eu quero honrar a pessoa que está lá. Só que eu sei que não tem tempo. Eu falo, não quero deixar ela passar em branco. Eu falo, quero ouvir o pastor Fábio tal. Aí o pastor Fábio sobe lá, o pastor Marcos, o pastor Antônio, não sei. Ele vai, abre, fala assim aos irmãos com a paz do Senhor, ele agradece, quero agradecer o pastor tal, né? Que a gente veio aqui hoje ver o servo de Deus, tal. Abre, lê um versículo. Se for dar uma comentadinha, ó, graças a Deus que Jesus deu vitória através dessa passagem, e vai sentar. Já uma palavra, você pode levar de 10 a 15 minutos, tá? Aí você analisa o tempo. Se ele te deu a palavra bem antes, tem um pregador. Então você não é um pregador da noite, você vai dar uma palavra. Então você analisa o que dá para você usar, ou os 10 ou os 15. Os 15 às vezes eu acho muito para uma palavra. Então usa entre 10 e 15 dependendo da situação. Mas 10 minutos dá para você abrir, agradecer o pastor que te deu, dá tempo de você abrir e ainda dar uma explanadinha no assunto. Muito bem, dá sim, tá bom? Então de 10 a 15, de 5 até 5 uma saudação, tá? 10 a 15 aí uma palavra. Bom, me perguntaram quanto tempo é uma pregação. Irmãos, na grande maioria, uma pregação ela é 40 minutos. Tá? Mais do que isso, você já se torna cansativo. Com exceção de festividades, congressos, cruzadas, conclaves e etc. Porque daí todo mundo já está esperando uma palavra em extensão. Aí o povo aguenta. Mas quando é um culto, um simples culto, não que o culto seja simples, todos são de adoração a Deus. Mas o que eu estou demonstrando para vocês é que não é uma festividade. Quando é uma festividade, o povo já está preparado, sabe que se vai falar bastante. Agora, tirando que é festividade, toma cuidado. Uma palavra é 40 minutos. Agora, depois dos 40 minutos, você vai colocar a igreja de pé, vai orar por alguém, vai mandar alguém cantar, etc. Mas palavra mesmo é uns 40 minutos, tá? Agora, se você quer me perguntar quanto que é de um congresso, de uma festividade e tal, olha, eu quando vou pregar em congresso, pode esperar aí que eu vou falar 1h20 a 1h30 no mínimo, tá? Não digo no mínimo, né? Porque o mínimo seria o mínimo, mas eu vou falar 1h20, 1h30, tá bom? Há pregadores que pregam mais, só que aí cada um trabalha, né, naquilo que Deus colocou. Eu já acho que para uma festividade, alguém paga passagem de avião para você, alguém paga hotel para você, alguém paga aquilo que você pediu, seus recursos, vendas de materiais, etc. E você chega lá e falar 30 minutos, eu acho muito pouco, tá? Eu já vi isso acontecer e o pregador não voltar mais. Bom, se o pastor me der pouco tempo, o que eu faço? Veio essa pergunta também, não me lembro de quem que foi, mas essa pergunta eu me lembro dela. Se o pastor me der pouco tempo, o que eu faço? Simples, usa o bom senso. Prega dentro do tempo que ele te deu. Um exemplo. Vamos entender que o culto termine 9 horas. E ele te deu faltando 20 para as 9. 20 para as 9. Bom, eu sou da seguinte opinião. Quando ele falou para você terminar 9, significa que o ponteiro tem que bater 9. Então 9h05, 9h10 dá para você passar para ele. Mas use o bom senso. Se você tem uma mensagem na sua cabeça de 1 hora, resume ela. Lembra daquele testemunho que você ia contar? Já põe ele um pouco de lado.
Lembra daquela outra passagem que você ia incluir dentro do sermão que você ia pregar, expositivo, que você ia puxar algo? Já tira ela. Dá uma resumida. Use o bom senso. Porque, de repente, você quer... Tem alguns pregadores que falam, mas Deus que está mandando, eu vou pregar. Tá bom, você fica falando. Chega uma certa hora que o pastor se ira, ele não vai fazer nada com você. Ele só vai tomar a seguinte atitude. Ele nunca mais te convida para você ir pregar na igreja que ele dirige. Então, use o bom senso. Se ele te deu aí um exemplo a 20 para as 9, ele pede o microfone 9, às vezes se quiser passar uns 5, uns 10 minutos, te garanto, o servo de Deus não vai ficar irado com você. Agora, você vai até 9h15 nada, 9h20 nada, irmão, ele não vai parar culto, ele não vai te repreender. Tem uns que mandam um bilhetinho, mas assim mesmo é o máximo que ele vai fazer. Ele só vai tomar essa atitude. Nunca mais você volta lá. Então, saiba resumir a mensagem. Encerrando-se a sessão de perguntas, que nós vamos já entrar em Lázaro, né? Já bem expositivamente, falando, tal, com quadro e tudo mais. Posso pregar a mesma palavra que preguei em uma outra igreja, né? Em um outro lugar? Irmão, só não pode como deve. Lembra, a prática, né? Ela te leva à perfeição. Eu estava reparando uma entrevista de um ator e ele dizia o seguinte, que ele chegou a um ponto da vida dele que quando vem os textos para ele decorar, ele pega o texto, olha o texto, e ele já lê, na primeira vez que ele lê, ele já decorou o texto. Ou seja, ele treinou tanto aquilo, que para ele agora ele não precisa mais de tanta coisa. Assim é o pregador. Eu preguei uma passagem na igreja tal ali. Opa, me chamaram lá em Santa Catarina. Opa, lá em Santa Catarina ninguém conhece essa mensagem. Só toma cuidado para não engarrafar a mensagem que você pregou aqui. Mas boa parte dela você pode levar para lá. Porque também não deixa ficar uma coisa mecânica, porque Deus não está nisso. Mas você pegar a mesma mensagem, falar boa parte do assunto, é até bom que você não vai errar muito, porque você já pregou ali e tal. Então só não pode como deve. Mas cuidado, como alguns pregadores acontece com isso, acaba se escravizando em uma mensagem só. O que é isso, pastor André Mariano? É assim, você prega uma mensagem que essa mensagem é muito bem aceita num lugar. Aí você quer pregar ela em quase todos os lugares que você vai. Não, aí sim já é errado, tá? Aí sim já é errado. Vira até um chavão. Sabe o que é um chavão? Você chega num lugar, às vezes vai pegar até outro assunto, mas você sempre joga aquele, porque aquele lá te agradou demais, você pensa que vai fazer aquele avivamento. Aquele foi para aquele dia. Deus sempre tem coisas novas, tá? Falam-se novo, né, novas mensagens, etc. Você repetindo a mensagem, você vai repetir, mas não vai engarrafar ela. Você vai trazer o mesmo assunto. Então só não pode como deve, tá? Tá. E a última pergunta também, por incrível que pareça, vindo de São Paulo também. Para a pregação, para ouvir a profecia. Essa é a última pergunta que nós temos aqui. E nós já vamos encerrar essa parte aqui. Bom, parar a pregação para ouvir profecia. Bom, uma pessoa me fez essa pergunta pessoalmente, não foi nem por site, não foi por e-mail, não foi por telefone, ela veio me perguntar, pastor, você que é um pregador, né, anda aí por esses lugares, é certo uma pessoa que está pregando parar? Bom, de novo, vamos falar assim. Qualquer pregador que respondesse para vocês vai falar, não, a profecia da palavra está acima. Tá, ela está acima, mas vamos no bom senso. Olha, há pregadores que quando o fogo pega, e Deus levanta alguém em profecia, né, a pessoa já começa a falar em línguas estranhas, ele vê que ele vai sair a profecia, o que ele faz? Ele embala na mensagem para que a pessoa não profetize. Ele está errado? Não, ele está certo. A profecia da palavra em primeiro lugar. Mas quem comanda o culto é Deus. Se ele na hora, se ele sentir de Deus, se ele sentir de Deus, ele querer abrir uma brecha, ele pode abrir uma brecha para a pessoa profetizar. Ele pode abrir uma brecha. A pessoa entrega a profecia, ele já fecha de novo essa brecha e continua a profecia da palavra. Qual que é a maior? Essa aqui, essa é a maior. Mas aí foi no bom senso dele, ele resolveu deixar ou ele também resolveu não deixar. Se ele resolveu não deixar, também não está errado. Depois a pessoa profetiza no fim, porque o Espírito de Deus é muito educado. Agora, em se tratando de mim, se a pessoa eu percebo que alguém quer profetizar, eu tento dar uma brecada. Dar uma brecada assim, eu fico falando para que a pessoa não inicie, tá? Se a pessoa iniciar, a gente até
por uma questão de educação, alguma coisa, pode até deixar a pessoa profetizar. Mas na minha resposta, eu acredito que a profecia da palavra é primordial. Então, em 90% eu não deixaria. 10% eu analisaria o ambiente. Agora um exemplo. Às vezes já está chegando no final do culto e a pessoa, né, já está toda animada, o povo já está glorificando